Isso. Inicialmente, bom dia a todos, né? Bom dia. Eu vou falar, já que nós temos também alguém que está vindo aqui pela primeira vez. Quem é que está vindo aqui pela primeira vez? Ah, prazer. Opa, beleza? Prazer. Então, o que acontece? Nós corremos da casa, corre o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo. Seja na terça, seja domingo, a gente pega cada capítulo, no seu capítulo 5, que é um capítulo grande, tem muita informação e fala muito sobre a gente mesmo. Esse tem várias palestras, mas a maioria dos capítulos a gente tem uma, duas palestras sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A primeira coisa que eu vou dizer é engraçado, porque tem 4 anos praticamente que esse tema cai na minha mão. E eu faço as palestras, mas eu não vejo as palestras, eu só faço a distribuição de quem faz quem, né? E depois junto as informações. E quando caem as informações, eu falo assim, eu devo ter atirado pedra na cruz. Porque esse assunto é um assunto meio espinhoso, que vai de contra o senso comum nosso, né? E que sempre cai comigo, né? Sempre esse negócio cai comigo. Então vamos tentar, vamos tentar fazer hoje uma coisa diferente. Vamos tentar definir caridade. Alguém, fora o pessoal da casa, por favor, o que é caridade pra gente? Vamos lá, qualquer um. O que é caridade? Por favor. Fazer bem a alguém, tá certo. Mas normalmente a gente faz esse bem a alguém de que forma? A gente dá alguma coisa, né? A gente olha para essa pessoa e faz assim, poxa, coitadinho dela, né? Há um sentimento de que aquele indivíduo, ele não foi tão beneficiado por Deus quanto a gente, não é? Não é assim, mais ou menos, não é? Você fala, poxa, eu estou melhor que ele. Mas será que isso está certo? Se a gente parar e pensar, então, Deus errou com ele e acertou comigo? Né? Ou pior, né? Se eu estiver lá, Deus errou comigo e acertou com ele? Então, esse sentimento que a gente tem, ele é um carinho um pouco distorcido, fruto do nosso orgulho, porque quando você diz assim, coitado, indiretamente a gente está dizendo o quê? Coitado dele, eu sou melhor. Então, por trás deste sentimento, que é normal, vamos lá, no nosso nível, vamos entender também, ninguém está dizendo que está errado, mas é bom que a gente entenda os nossos sentimentos até para poder se colocar neles. Então, assim, é verdade que é um sentimento equivocado? É um sentimento. E gera o paternalismo, porque você fala, eu vou fazer tudo para que ele possa ficar melhor, no lugar de Deus que quis que ele ficasse ali, ou permitiu, não quis, mas permitiu que ele ficasse ali. Espera aí, síndrome de Jesus, né? Vou salvar aquele indivíduo. Já não está... Vamos olhar para nós mesmos se não temos lá dentro isso. Eu vou contar de mim, que eu acho mais fácil. Eu fiz sopa durante muitos anos, né? Fiz sopa. Eu era o homem abóbora, né? Cada um tinha um legume, tinha o homem cará, o homem não sei o quê. Eu era o homem abóbora. Imagine uma abóborazona com 1,80 m, né? Então, assim, eu era o homem abóbora. Então, o que me cabia? Levar uma determinada quantidade de abóbora e preparar essa abóbora de forma que fosse feita a sopa. Nós chegávamos bem cedo, porque a sopa era cedo, tudo bem. Era bacana? Era ótimo, era um ambiente maravilhoso, coisa e tal. Beleza. Mas eu, quando chegava num grupo de espíritas, né? Um grupo de espíritas, bom, eu faço sopa há muitos anos. Será que era totalmente
no instinto da caridade, ou será que eu não gostava de dizer que eu fazia sopa porque eu era bonzinho? Obrigado, obrigado. Fazia sopa porque eu era bonzinho. Será que era totalmente? Olhando para mim hoje, na época eu não via isso, eu vou ser sério, na época eu não via. Olhando para mim hoje, totalmente, eu falo, tinha por trás aí dizer assim, eu sou um cara legal, eu faço sopa para pessoas que têm menos quantidade de dinheiro. Era caridade? Era, mas era mais caridade para o outro do que para mim. Será que eu não estava perdendo essa caridade? Né? Porque eu estava fazendo ela com certo orgulho. Lógico, havia uma intenção boa por trás, havia, lógico, vamos ser sinceros, havia uma intenção boa, mas como a gente ainda está muito na infância espiritual, mesmo essa intenção era cheia de orgulho e egoísmo. E tem um outro problema. Eu fiz sopa durante muitos anos, já cavalei, e eu me lembro de um jovem, uma jovem, que vinham tomar a sopa, essa jovem e esse jovem tiveram um filho, e esse filho começou a tomar sopa com a gente. E eu olhava aquilo e falei assim, olha, agora eu alimento uma família. Será que realmente eu estava fazendo bem para aquele pessoal, para aquela criança ou não? Ou eu estava mantendo o poder que eu tinha sobre aquele grupo? Você fazia aquilo, mas era importante para o seu ego, né? Exatamente, era importante para... Não, eu não vou dizer que é totalmente... Vamos olhar, quando a gente dá um dinheirinho, não é tão assim, a gente está querendo que seja uma coisa boa. Mas é totalmente isso, não é? Isso é o que eu quero ver, que eu quero mostrar. A gente, por trás, tem aquele orgulhozinho de dizer assim, não, você está pior que eu estou melhor que você, então eu vou te ajudar. Mas isso não é uma coisa bacana. É só para que a gente possa se entender. Eu estou falando isso para que a gente possa realmente se entender, né? Não estou dizendo para não fazer ou fazer, mas que a gente possa se ver como realmente é. Então, eu gosto de fazer as coisas para os outros, que os outros... Eu gosto, mas é pura vontade de ajudar o irmão meu que está numa necessidade diferente? Não, não é. A gente tem sempre por trás um... Então, isso é um afeto meio equivocado e acaba virando paternalismo. E quando vira paternalismo, o que acontece? Se isso é continuado, então, se eu ofereço alimentação para um grupo durante tanto tempo, esse grupo se multiplica, eu continuo oferecendo alimentação para esse grupo durante tanto tempo, qual é o incentivo daquelas pessoas, daquele grupo, buscarem o seu próprio sustento? Entenderam? Qual é o incentivo? Né? Se eu digo assim, ó, a partir de hoje, vamos pegar aqui, a partir de hoje, as necessidades alimentares de vocês todos vão ser supridas por mim. Eu vou fazer todo o supermercado para todo mundo, que todo mundo quiser, todo dia. Será que eu vou, depois de um tempo, lógico que a gente aqui não, mas depois de um tempo eu não vou dizer, mas para que eu vou fazer tal coisa se eu tenho aquilo? Para que eu vou fazer isso se eu tenho isso, entendeu? Como isso diminui a vontade, a vontade de cada um de progredir. Então tem esse problema também quando você faz essa caridade continuada, ela tende a te criar um poder sobre essa pessoa. E essa pessoa perde cada vez mais a vontade de sair dessa situação. Agora, é errado fazer a caridade material? Dar dinheiro? Que a gente está falando aqui, caridade material praticamente. É errado? Não, não é. O problema não é a caridade material, o problema é como a gente faz. Agora, se a gente sabe, eu estou falando isso porque para a gente saber, a próxima vez que eu vou dar dinheiro, eu vou dizer assim, tudo bem, eu estou dando dinheiro
porque eu quero que aquele irmão melhore de alguma forma, mas eu sei que por trás disso tem um orgulhinho. Tudo bem, mas eu vou querer... Você está entendendo? A gente começar a se próprio policiar, porque se policiando, cada vez eu faço a caridade de essa material, que é fácil da gente fazer errado. Vamos lá, quer ver? Tivemos agora há pouco tempo esse negócio no Rio Grande do Sul, né? Toneladas e toneladas de coisas entregues lá. Era aquela pessoa que fica na frente daquela tonelada de coisas e diz assim: olha, eu acabei, por favor, me filmem, né? Olha, acabei de entregar 600 toneladas de alimento. Será que ele está ali só pelo... Será? E olha só, entendam, nós somos seres humanos, a gente gosta de aplauso. Gosta. Alguém aqui não gosta de ser aplaudido, de dizer assim: poxa, você é um cara legal? Você, poxa, a senhora é uma boa pessoa. Alguém não gosta disso? Se tiver aqui, me diz que eu quero saber a receita, porque me diz que eu quero saber a receita, porque a verdade é que a gente gosta do aplauso, a gente gosta de ser reconhecido por o que acredita estar fazendo bem legal. Agora, essa sensação de gostar de ser reconhecido é um pouquinho de orgulho, né? Que a sua mão esquerda não saiba que está dando a sua mão direita. Faz parte, né? Ninguém aqui vai chegar e vai dizer assim: eu estou no mundo de regeneração, eu faço porque eu gosto, Não, a gente ainda está nesse nível. Mas pelo menos vamos entender que a gente está nesse nível, né? Pelo menos vamos entender. E a partir desse entendimento, a gente possa fazer essa caridade, entendendo que ela pode ser muito ruim se mal feita. E ela tem grande chance de ser mal feita. Por quê? Porque, na verdade, a gente gosta de aplauso. Ou o aplauso externo, ou a gente gosta do aplauso interno. Eu vou falar de mim, que eu acho que é a melhor coisa comigo, de tudo. Eu deitava a cabeça no domingo, a coisa era domingo, eu deitava a cabeça no domingo e me sentia ótimo. Eu tinha feito a minha sopa. Por que eu me sentia ótimo? Porque eu tinha feito a minha sopa. Será porque eu tinha feito a minha sopa ou porque eu tinha comprado o meu pedacinho no céu? Entenderam agora? Por mais... Essas duas coisas em nós estão entrelaçadas. É isso que eu quero mostrar. Eu não deitava dizendo assim: comprei meu pedacinho no céu. Mas também não deitava pura e simplesmente dizendo assim: poxa, hoje eu fiz a sopa e dei alimentação. Não era. Era uma coisa casadinha na outra. Eu fiz a sopa e o cara lá de cima vai olhar para mim e vai dizer assim: olha, pô, tu quebrou o galho hoje, então vou te dar uma quebrada de galho. Ganhei uma estrelinha no céu. Vamos entender a gente. Vamos entender a gente. Então, quando a gente começa a entender a gente mesmo, fica mais fácil para você errar menos. Porque você sabe aonde acontece. Mas isso realmente é caridade? Sei lá, vamos lá. Eu era o homem abóbora, né? Vou falar de mim, que eu acho que é mais fácil você falar de si próprio. Homem abóbora. Comprar, geralmente era uma abóbora grande, porque eu estou falando sopa, era panelões e panelões. Então eu levava aquelas abóbora morango, duas abóbora morango, daquela gigantesca, cabeçuda, né? Também chamada de cabeçuda. Ok. A pergunta era: aquilo me trazia alguma dificuldade financeira? Zero.
2 abóboras era uma coisa barata para a maioria das pessoas. Lógico que tem pessoas que não têm condições de comprar, mas para mim 0. Então, eu dava do meu supérfluo, concordam? Não era algo que ia me trazer problemas. Eu não estava dando algo que ia me trazer algo. Não, eu dava do meu supérfluo. Eu dava uma coisa legal, que era o meu trabalho, que era uma coisa. Isso era uma coisa minha. O meu tempo, eu acordava cedo, eu picava, né? Então, uma coisa era realmente caridade. Eu estava dando algo que era meu. Mas a abóbora em si, eu estava dando algo material. E algo material, por mais que a gente pense, imagine, caixão não tem gaveta. E nós, desculpe aqui ó, as pessoas com mais idade, mas nós que temos um pouco mais de tempo, começamos a notar, isso eu digo porque é uma realidade, que mais próximos estamos do mundo maior, né? Do mundo maior. E se estamos mais próximos do mundo maior, começamos a nos desapegar de um monte de coisa que a gente tinha pego antes, concorda? Antes eu brigava com o filho com isso, por causa disso, antes eu brigava com a mulher por causa daquilo, antes eu achava que... E você começa a notar que, cara, não me leva a nada, não me leva a nada, não me leva a nada. Quando você começa a ficar um pouco mais notando isso, você começa a chegar à conclusão que tudo que você tem, a gente brinca, né? Toda prataria, mas a mulher, minha esposa não tem prata. Ela tem um jogo de coisa chinês que a avó dela deu para ela. Eu já falei, filha, quando você morrer, o primeiro dia você vê suas noras se estapeando para quem leva essa bachela. Tem uma bachela linda, grandona. Quem é que vai levar a bachela? Então, assim, é da natureza. Então, assim, a gente tem que começar a entender que não vai levar nada. Então, se eu dou só coisas materiais, eu não estou dando nada que é realmente meu. Lógico, quando eu fazia a sopa, eu estava dando uma coisa que era realmente minha. Eu dava o meu tempo, eu deixava de normalmente ir no domingo a outros lugares, né? Porque a coisa começava às 7 horas da manhã, terminava quase 1 da tarde, 1h30, depois lavava tudo, 2 horas. Então, a manhã toda, eu dava alguma coisa que era minha realmente. Mas... a abóbora em si, não. Agora, como é realmente fazer caridade? Primeiro, aonde a gente deve... Vou voltar, rebobinar a fita, né? Aonde a gente deve fazer caridade, na verdade? Será que a caridade lá para fora, quer dizer, aquela caridade que eu vejo, como eu, ia, fazia sopa, né? Chegava em casa, ótimo, e tinha uma bela discussão com a minha esposa. Será que isso era caridade? Onde que eu tenho que realmente fazer a caridade? Isso. Por quê? Porque fazer a caridade para quem eu não conheço, né? Eu conheço de vista, mas não conheço, na verdade. E para quem eu considero inferior do que eu, porque na verdade eu estou ali, né, por coitado, né? Então eles são, despojados por Deus daquela coisa. É muito fácil, porque eu já estou me sentindo superior, eu já estou fazendo a coisa, é muito fácil. Agora, dentro de casa, com mulher, marido, filho, pai, mãe, né? Pais. Nossa, é duro. Por quê? Porque a gente conhece. A gente conhece. E quando você conhece realmente a pessoa, fazer a caridade, como disse Jesus, né? Como é que era a caridade como Jesus a entendia? Benevolência, indulgência e perdão. A caridade moral é uma caridade que você pode fazer no lar, né? Quando a sua esposa ou o seu marido acorda com os 2 pés esquerdos, né? E você
como uma flor acorda e diz assim: oi, meu amor, bom dia. E a sua mulher olha para você e aquele olho faz zzz, né? Você, opa! E você resolve daquele momento em diante: eu vou botar, como é que chama? O meu bloco na rua e vou ficar quietinho, porque hoje o trem está pegando. Isso é caridade. Porque se você já responde, o que é? Já acordou já de TPM hoje? Já deu zebra. Essa caridade você está fazendo para você mesmo. Aí, caridade para você mesmo. Eu gosto de dormir na cama, né? Porque dormir com a cachorra é mais complicado, né? Então, a verdade da coisa é que a caridade no lar é difícil. E porque no lar você só consegue normalmente fazer a caridade moral. Porque a caridade moral exige mudança. Dinheiro eu pego, que eu tenho no bolso, e assim, o cara para e eu dou dinheiro. Acabou. Peguei lá os tostões no bolso e toma, tchau, tchau e bênção. Né? É muito fácil. Agora, você se mudar, você entender que o outro tem dia que ele tá louco para pegar no seu pescoço, sacudir e jogar na parede, vai dizer que, vamos lá, quem é casado aqui há mais tempo, quem não for casado, ainda não deve ter essas experiências. Mas quem já é casado, já sabe que você acorda um dia e um dia você passa levemente na mente você enforcar a pessoa. Ou não. Ou não. Lógico que é da natureza humana. A gente tem dia que você não está paciência para ouvir. Agora, a gente pode ser duas coisas, ou pode ser parte do problema, ou a gente pode ser parte da solução. Se você quiser ser parte do problema, basta você brigar. Porque se eu busco briga, se eu estou buscando entrevero, o que eu faço? Eu jogo uma energia ruim e rezo para aquela pessoa me jogar uma energia ruim de volta. É a verdade. Você fala uma coisa e espera. Aí a outra pessoa, você fala, a outra pessoa, bem, tá certo, tá bem, tá beleza. Aí, desengola, né? Pô, peraí, você não vai responder, né? Geralmente é assim, você não vai responder? Não vou. E aí, o que acontece? Quando você consegue manter esse equilíbrio no lar, isso não é caridade? Você não está sendo caridoso contigo, caridoso com o lar, caridoso com os filhos, caridoso com tudo. Não é caridade? Essa é difícil. Por quê? Porque exige um autocontrole danado. Nós, naturalmente, gostamos de revidar. Alguém aqui, mesmo aquela pessoa que dizem, né, aquele tem sangue de barata, né? Mesmo essa pessoa que dizem tem sangue de barata, conforme a panela vai ganhando pressão, tem uma hora que a panela explode. E quando a panela explode, você fala o que quer, o que não quer, o que quis, o que bateu, faz um escarcéu danado. Então, o que é necessário para ter uma vida com caridade, real caridade? Eu tenho que começar a entender com mais clareza que aquela pessoa que está do meu lado, seja filho, seja pais, seja avós, seja, no meu caso, né, já sou avós e por aí, ele é um ser que também tem um dia que acorda com o pé esquerdo. E a gente tem que dar o direito dele de acordar com o pé esquerdo, porque você não acorda com o pé esquerdo. Não tem dias que você acorda e fala assim, meu Deus, que vontade de criar uma confusão. Ou não? Ou será que aqui não? E se for, por favor, levante a mão que eu vou pegar a receita também. Essa é outra receita que eu quero. Porque é da natureza humana, que às vezes você não dormiu bem, você não descansou, você
está preocupado com alguma coisa e você acorda mal. Você acorda mal. É uma realidade. Ou será que eu estou falando novidade para a gente aqui? Não. Agora, na medida que eu começo a entender que para aquele indivíduo que está do meu lado, eu vou ser benévolo. O que é benévolo? Benevolência. Vamos lá, o que é benévolo? Benévolo é um amigo, né? É aquele que busca o outro ser feliz, às vezes até em detrimento de mim mesmo. Isso é benevolência. Ah, vamos tacar pedra naquele vidro. Eu, como fui uma criança assim, bem tranquila, né? Vamos tacar pedra naquele vidro, né? Aí você diz assim, eu dizia, né? Olha, não faça isso, né? Isso vai ser muito ruim. Imagina o prejuízo daquele indivíduo, né? Era bem assim mesmo. Então, de qualquer forma, infelizmente, né? Mas aí o que acontece? Quando você começa a entender que benévolo é aquele que quer o bem do outro, às vezes em detrimento até do seu bem, é aquele que diz não, é aquele que não discute, né? Ah, porque você não sei o quê. Não, ela me chamou de gordo, feio, careca, barrigudo, não sei lá, chamou de um monte de coisa. E isso o homem pode ser chamado, mas chamou mulher de gorda, vai passar uma semana sem saber o nome, né? Vai saber, vai dormir com a cachorra uma semana. Mas tudo bem, chamou. Pô, eu não vou discutir, eu vou ser benévolo com ele, eu vou entender que, né? Eu vou ter indulgência com isso, entender que ele está no mau momento e eu vou abrir mão de mim mesmo, de responder. E cá entre nós, vamos lá, não tem hora que a língua dentro da boca parece que bate nos dentes assim, louco para falar? Não parece? Eu acho que todo mundo já sentiu isso, a língua fica lá dentro assim, louca para falar alguma coisa, né? Então assim, isso é indulgência e benevolência. Indulgência para o outro, entender o momento do outro, e benevolência, eu vou abrir mão do meu bem-estar naquele momento para que a situação não piore. É benévolo. Benévolo é o que vê o outro, às vezes até em detrimento de si próprio. Isso é ser benévolo. E indulgente é entender, olha, ô negão, eu acordo com um dia com o pé esquerdo, você também tem direito a acordar um dia com o pé esquerdo. Todo mundo tem esse direito. Agora, se você acorda todo dia com o pé esquerdo, os dois pés esquerdos, presta atenção que tem algo errado. É isso que a gente tem que começar a medir. É possível você acordar uma vez ou outra com os pés esquerdos? Dorme mal, está preocupado, tem um monte de coisa que pode... Mas se todo dia acontece isso, se todo dia eu acordar, em vez de você olhar e dizer assim, acordei, e você diz assim, meu Deus, acordei. Tem algo errado. Tem algo errado. Agora, cada um tem que descobrir de per si, né, para si próprio, o que está errado. Mas que tem algo errado, pode ter certeza que tem algo errado. Porque ninguém pode viver a vida inteira sob pressão, não adianta. Essa pressão vai estourar em algum lugar. Ou vai ser no físico, né? Úlcera, gastrite, dor de cabeças constantes, ou será mental, vai ter depressão, aquela síndrome do pânico, e por aí vai. Algum lugar vai estourar. Então, temos que entender assim, eu tenho que entender o outro, porque ele tem o direito de ter um dias que ele não esteja bem, eu tenho. Mas se ele
Está direto assim, está na hora de chegar, meu bem. Você não acha que está na hora de procurar uma ajuda? Né? Uma ajuda, seja psicológica, seja, às vezes sair, né? Às vezes sair e fazer uma viagem, uma coisa, qualquer, para que aquilo diminua. Isso é indulgência, é entender que o que o outro faz para você é o que ele está sentindo, mas não necessariamente ele fez aquilo para o teu mal. Eu vou falar aqui, ainda temos alguns minutos, eu vou falar com a... Olha só, eu tenho um pensamento e um sentimento, eu traduzo esse pensamento e sentimento, eu estou traduzindo aqui nesse momento, em palavras para vocês, tá? Dependendo do pensamento e sentimento meu, e dependendo do pensamento e sentimento que você está ouvindo, as mesmas palavras podem ser completamente diferentes, concordam? Essa é uma realidade. Às vezes você falou numa intenção, mas a outra pessoa está com pensamento e sentimento diferente. Aquelas palavras têm uma intenção completamente diferente. Né? A gente brinca, né? Eu brinco muito, que é coisa de esposa, né? Bom, meu bem, capotei, carro capotou 5 vezes, quebrei baço, bacia e coisa. A Simone me deu carona, eu estou aqui no hospital, mas estamos tudo bem. E a mulher fala, que Simone, né? A única coisa que ela ouviu, foi que Simone, que a Simone me trouxe aqui, mas quem é Simone? Então assim, você falou um monte de coisa, mas a outra pessoa, por causa do ciúme, ouviu outra coisa, completamente diferente. Hã? Então assim, é isso que nós temos que começar a entender. E por fim, eu vou falar mais uns minutos sobre perdão. Perdão. A gente se equivoca muito por perdão. Muita gente, a Igreja Católica dá essa ideia, né? Perdoar as ofensas é esquecer, botar uma pedra em cima, é você já... A menos que a gente esteja com Alzheimer ou doença mental, isso jamais vai acontecer. Ou você acha que é algo que te magoou pra caramba, você vai esquecer. Né? Não vai. Agora, o que é realmente perdão? É eu saber que aquela pessoa fez aquilo que me magoou, mas eu não vou agir com ela baseado naquilo. Isso é perdão. Eu sei, pois a minha esposa me chamou de baixinho, gordinho e barrigudo, né? Ok, aquilo me magoou fortemente, me magoou, mas se eu for fazer algo para ela, eu não vou chamar de alta, magra e de lambisgoia. Entendeu? Pode rir, isso aí vai rir mesmo. Então assim, no final das contas, é isso. Porque eu não vou agir baseado no que ela falou. Se ela buscar reencontro comigo, eu vou buscar o reencontro com ela. Eu vou buscar ser benevolente, eu vou buscar ser indulgente, porque sem benevolência e sem indulgência eu não perdoo ninguém. Essa é a verdade. Perdão é isso. Muita gente acha perdão equivocado. Só um segundo. Olha só, existe um adágio popular dizendo que quem bate esquece, quem apanha nunca. Então, olha só, é mais fácil você esquecer quando você faz sem notar que fez? Nossa, quem notou que fez? É verdade. Por quê? Eu fiz, mas a minha intenção não era aquela. Então, o que sobra em mim? A intenção que eu tinha, não o que eu fiz. Lembra, vocês vão lembrar, o que julga o homem. Onde está a lei de Deus? Da consciência do homem. Então você guarda, nós guardamos tudo pela intenção que tivemos de fazer aquilo. Tá difícil, hein? Tivemos de fazer aquilo. Então assim, eu não tive a intenção de ser
malévolo, ruim, né? Então aquilo para mim não teve aquela intenção, não guardei como ruim, eu esqueço. Eu esqueço. E se for o Alexandre que esquece tudo, esquece muito mais fácil, né? Eu não lembro nada, então tá ótimo, tá? Mas se for a pessoa que recebeu aquilo mal, aquilo feriu o âmago dela. Então ela não vai esquecer, é mais difícil. Então, quem bate, normalmente esquece. Quem apanha nunca. É um adágio popular, mas é uma realidade. Por quê? Porque às vezes você faz sem querer. E a gente faz isso, às vezes, num olhar. Quer ver? Num olhar de reprovação. Às vezes magoa um olhar de reprovação. Você está fazendo assim, a pessoa olha para você com aquele olhar de... Por que você fez isso, né? Um olhar, a gente faz isso sem notar. Às vezes o olhar nem foi de reprovação. Olha só, você sabe que está fazendo alguma coisa que a outra pessoa não gosta, né? A pessoa te olha, o que é que você vê no olhar dela? Reprovação. Ah, mas ela não olhou, às vezes não olhou. Mas o seu olhar captou o quê? Reprovação. Então, quando a gente está falando de caridade, caridade tem que começar no lar. Caridade tem que começar no lar. Então, para o pessoal mais novo aí que está casado há pouco tempo, o pessoal mais novinho, que acredito eu que está casado há pouco tempo, ou pelo menos não muito tempo, né? Entendam, o lar é o cadinho das emoções. O Emmanuel fez essa imagem, e essa imagem é perfeita. O que dá calor no lar? Falta de dinheiro, filho com problema, né? Filho com problema, pais com problema. O que dá calor? É todos esses problemas que dá calor. Então, está aquecendo, né? O cadinho é para quê? Para tirar a borra, para tirar aquela parte ruim mesmo. Então, vamos entender, o lar vai dar calor. Ah, mas eu casei, por exemplo, eu sou das antigas, né? Eu casei achando que ia casar com a Cinderela, né? Que o sapatinho de cristal, e eu vou dizer sincero, eu era garoto, eu casei bem novo. E a verdade não é, alguém aqui acha que vai ter Cinderelas ou príncipes encantados, esquece, não existe. Não existe, esse ser não existe. Agora, você pode se transformar na Cinderela possível, ou você pode se transformar no príncipe possível para você, mas exige esforço. E aí, talvez, quando a pressão do lar aumentar, quando o dinheiro começa a faltar, a casa dá problema. E tem tanta coisa que dá pressão no lar, né? Nossa, se a gente for pensar, tem coisa para burro que dá pressão. Quando der pressão no lar, tiver calor no lar, é a hora de você entender. Peraí, está todo mundo sob pressão. Se eu me permitir manter uma situação de confronto, esse confronto vai aumentar, concordam? Você está numa situação pesada. Concorda que se você se permitir se manter numa situação de confronto, esse confronto só vai aumentar? É da natureza humana, a gente gosta, toma lá da cá, toma aqui, toma lá, toma aqui, toma... É da natureza humana, infelizmente a gente ainda está muito lá embaixo. Mas a partir do momento que nós aqui estamos estudando a doutrina espírita justamente para isso, então, meu lar está com calor, puf, né? Meu lar está com calor, eu tenho que arrumar um jeito de diminuir o calor desse lar. Então, como é que eu vou diminuir? Eu vou procurar evitar de assuntos, de situações, de uma série, só cada um vai poder dizer de cada um, né, de cada relação, o que é necessário. Mas quantos lares a gente acabou se desfazendo no passado, né, o pessoal, porque não soube essa verdade, não soube dizer assim, não, a pressão era tamanha que eu queria
eu queria só soltar essa pressão em cima da outra pessoa e a outra pessoa, por estar também na pressão, queria soltá-la só em cima de mim. Então a gente ficava ali naquela situação. E é interessante que quando aquela situação acaba, quem já tem mais tempo de casa sabe disso. Quando aquela situação passa, o dinheiro melhora, os filhos dão aquela melhorada, principalmente filho pequenininho, filho que chora. Eu tive 2 filhos com 1 ano e o que eu não, quem teve foi a esposa. com 1 ano e 1 mês de diferença de um para o outro. Então você imagina, eram 2 chorando, eram 4 litros de leite, 144 fraldas, porque no meu tempo não tinha fralda descartável, né? 65 anos era fralda de pano. Tinha, mas você comprava um pacote, era só quando ia sair para algum lugar muito importante, porque era caro, que uma coisa de louco. Então assim, dá pressão? Claro, ué. Era fralda, era bebê, era criança chorando, ninguém dormindo direito. Concordam que dá pressão? Aí acaba e você começa a notar, olha, como a gente saiu mais fortalecido desses problemas. Tanto que, pode perguntar ao pessoal de mais idade aqui, quem for mais jovem, que quanto mais problemas tiveram no início da vida a 2, normalmente a relação ficou mais fortalecida. Porque já viram como é que é quando tem calor, quando o cadinho está no calor, né? Já começaram a ver. Então é uma realidade, tá? Então vamos lá. O que temos que entender da caridade? Caridade é uma coisa excelente, porque quem tem fome tem pressa. Quem tem fome. Mas se eu mato a fome todos os dias de alguém, eu estou criando dependência. Eu estou criando dependência. Tanto é que no Rio de Janeiro, da minha época de garoto, tinham pessoas que eram donos de casas, que eram mendigos profissionais. Aqui em São Paulo diz também que existe, mas no Rio eu os conheci. Gente que mendigava, né, tendo casas de aluguel. Era comum no Rio de Janeiro isso na minha época de criança, de jovem, né? Então assim, é possível você trazer problemas? É possível. Então, o melhor, se quer fazer caridade, realmente quer fazer caridade, quer se sentir, faça no lar. É difícil pra caramba, mas é aonde você vai aprender o que é caridade. O que é realmente caridade. É onde você vai aprender. E pela atenção, obrigado.